Vamos conhecer um pouco sobre a Nestlé? O fundador da Nestlé foi o seu Henri Nestlé e ele tinha 53 anos quando fundou a Nestlé. Antes disso, ele trabalhava em outro ramo e ele também tinha uma vidraçaria da qual ele tinha herdado do pai. Toda a família veio desse tipo de negócio de vidraçarias, porém ele era inclinado a conhecer partes químicas, então ele estagiou numa farmácia e ele acabou se tornando farmacêutico. Em meados de 1870, era muito comum as crianças morrerem por desnutrição, então existia um alto índice de mortalidade infantil. Diversos profissionais da época tentavam desenvolver algum produto, porém, no caso, o Henri Nestlé, ele estudou a fórmula química do leite materno e ele acabou desenvolvendo um produto à base de leite, farinha e açúcar. Foi onde nasceu a farinha láctea Nestlé. Foi um sucesso porque conseguiu suprir uma demanda que tinha na época e a Nestlé, pelo menos por 3 anos, foi o único produto que ela tinha e era o Henri Nestlé que estava à frente da administração. Dos 53 aos 61 anos, o Henri Nestlé esteve na administração da empresa, porém, por interesse também de outros empresários na região, ele acabou vendendo, se aposentou e ficou cuidando suas terras. O ápice da Nestlé foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde ela conseguiu suprir algumas demandas, não só com a farinha láctea, mas também já tinha o leite condensado, entre outros produtos. Então, ela conseguiu ser fornecedora nessa época, mas por conta da própria guerra, algumas coisas foram acontecendo na Europa e aí eles ficaram escassos com insumos. E aí eles tiveram que buscar outras formas para poder se manter. Então, foi onde eles começaram a adquirir, inclusive, outras empresas e mudarem de localização geográfica, ou seja, saindo da Europa, porque eles já eram uma empresa multinacional, mesmo quando ainda estava na administração do Henri Nestlé. Em 1921, foi onde foi construída a primeira unidade da Nestlé no Brasil, e, inclusive, o Nescafé nasceu com base num pedido do governo brasileiro para poder também dar uma solução para a quantidade de café que a gente tinha. Como eles conseguiram fazer leite em pó, eles imaginaram se era possível fazer café em pó, mas de um jeito um pouco mais, vamos dizer assim, filtrado, sem ser espesso. E eles desenvolveram o Nescafé. Eu, aliás, trabalhei nessa unidade em meados de 2010 e eu trabalhei na área de segurança do trabalho por 1 ano e pouquinho e foi uma experiência muito gratificante. A Nestlé hoje é uma empresa global, ela está presente em mais de 83 países e eu acredito que não tem quem não conheça um produto. Toda empresa tem seu lado positivo e negativo, mas a gente não pode negar que desde quando ela nasceu para suprir algumas demandas e depois foi se ajustando aí conforme a cultura também foi mudando dos lugares. Então é uma empresa que está sempre aí em transformação, como qualquer negócio.